Olá! O nosso tema do Evangelho segundo o Espiritismo hoje está no capítulo 3, itens de 1 a 2. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse tema ele está contido numa passagem de João, no capítulo 14, versículo 1, em que Jesus fala: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, pois há muitas moradas na casa de meu Pai. Primeira coisa para a gente, e o item de hoje, na verdade, é o item diferentes estados da alma na erraticidade. Esse é o item que nós vamos abordar agora. Né? Primeira coisa para entender esse item é entender o conceito de erraticidade, que vem de errático, que significa não ter um lugar delimitado. Né? Não estar vagando, mas mais apropriado é não ter um lugar definido. Então Jesus fala para nós, que existem muitas moradas na casa de meu Pai. E o nosso item, precisamos primeiro começar a raciocinar o básico da doutrina, que nós somos espíritos em evolução e que nós temos o nosso estado de progresso. Isso a gente sempre comenta. Mas isso é a base da doutrina. Nós precisamos sempre ter isso em mente. Então nós entendemos o seguinte: quando nós estamos aqui na Terra, nosso principal objetivo é a nossa evolução moral. É na Terra que nós temos todos os recursos e todas as condições como o espírito de poder desenvolver as nossas virtudes e a nossa capacidade intelectual. A nossa vida no espaço, ela é mais para a gente descansar. Ela tem, obviamente, o espírito está sempre aprendendo, mas nessa fase em que nós nos encontramos, a vida encarnada, esse contato com a matéria e as restrições que nós temos e a convivência com as pessoas, essa condição que o mundo material dá ao espírito é o que faz com que ele possa se desenvolver e crescer e adquirir essas virtudes de maneira mais rápida, mais eficiente. Então, quando nós desencarnamos, é um momento de transição. É um momento em que nós vamos novamente para o mundo espiritual para, de certa forma, reestabelecer as memórias, fazer um balanço a respeito da nossa existência, daquilo que nós colocamos como objetivo, como meta, do que nós conseguimos conquistar, daquilo que nós fracassamos, todo esse processo reflexivo, como tudo que nós fazemos na vida. Tudo que a gente faz, e em determinado momento a gente precisa dar uma parada e pensar e refletir a respeito das conclusões daquilo que nós nos propusemos a fazer. E da mesma forma é o espírito, quando ele volta então para a pátria espiritual. Só que assim, como nós somos diferentes em tudo, não existe uma delimitação de cada espírito como ele é, cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito de ser, tem as suas virtudes, as suas imperfeições. Então, quando a gente volta, existem lugares apropriados para que nós possamos, da mesma maneira em que nós nos sentimos bem, porque a misericórdia de Deus ela se aplica em todos os momentos da evolução espiritual. Até, obviamente, nessa situação em que nós estamos na erraticidade, que é o termo que, principalmente muito bem aplicado na doutrina espírita, para conceituar esse estado. Porque a gente tem muito a referência de tempo, mas na verdade o tempo, a própria ciência hoje em dia está redefinindo o que seria o tempo. Porque, assim, o tempo, a gente não sabe, o tempo, no conceito da física, o tempo só existe quando você tem dois pontos para medir um espaço. Se você perde esses dois pontos como referência, então o tempo deixa de existir. Então, assim, o tempo é uma coisa que nós ainda não sabemos bem como funciona. Mas, então, o termo erraticidade ele é perfeito, porque não tem um lugar assim específico. Os espíritos, eles se encontram muito mais em função do seu estado moral, daquele momento emocional em que ele se encontra, e aí eles então sentem afinidades e constroem, como nós construímos aqui na Terra,
os seus grupos, as suas sociedades, né? E elas estão muito fortemente relacionadas ao seu processo de evolução moral. Então, por exemplo, um espírito que é muito ligado às coisas do mundo material, né? Durante todo o seu processo de existência, ele não se preocupou em desenvolver dentro de si essa noção que todos nós temos, né? Da nossa vida espiritual, e se deixou envolver fortemente pela vida material, certamente quando ele desencarna, o seu apego às coisas do mundo material são muito maiores do que aqueles que ao longo da sua existência foram desenvolvendo esse conceito dentro de si de espíritos, né, que na verdade somos, né? Então, quando desencarnamos, o espírito, né, que desencarna, ele que desenvolveu durante a sua existência essa visão da sua espiritualidade, da sua essência, porque é a nossa essência é o espírito, né? Nós é que ficamos assim um pouco perdidos, né, nas ideias e nessa noção de preocupação excessiva do mundo material e não treinamos, não praticamos, e aí nós nos perdemos um pouco nesse objetivo que Deus colocou dentro de nós, né, que é esse que a gente sempre fala, da evolução espiritual, do nosso crescimento. Esse é o propósito, né? Então, certamente, aquele que pensou, desenvolveu, e na medida em que também foi adquirindo virtudes, ele vai criando uma condição que a palavra a gente pode dizer mental, né? Mas é uma condição espiritual em que tem a ver certamente com aquilo que pensa, com aquilo que sente, né? Para poder então procurar aquele local em que as vibrações, o ambiente é adequado àquilo que ele sente, né? Então, como existem vários níveis de evolução, obviamente o sentido que Jesus quis dizer de há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E o nosso tema, que fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, tem a ver com isso. Ou seja, nós levamos para a erraticidade, né, tudo aquilo que nós temos, que somos, né? Se naquela nossa existência a gente não desenvolveu o conhecimento naquilo que realmente era o objetivo, né? Então, e que era... Porque quando a gente tem essa essência espiritual, nós nos preocupamos muito mais em fazer o nosso desenvolvimento moral, né? Esse desenvolvimento moral tão importante que é a nossa razão de existir. Então, nós estamos lá no mundo material e nós vamos buscar tudo aquilo que nós nos afinamos, que nós temos essa relação. É isso que são esses estados. Então, o que essa lição nos traz de extrema importância, né? Traz essa ideia, né, de que se nós queremos, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, estarmos numa condição boa, numa condição mais feliz, nós devemos certamente começar a desenvolver essas virtudes. As virtudes vêm dos sentimentos, ou seja, aquilo que a gente sente, a gente põe para fora. Então, se a gente quer ter uma virtude, ela começa naquilo que a gente sente, né? E aí, na medida em que nós vamos reeducando o nosso pensamento, as nossas virtudes vão sendo colocadas em prática, né? E aí acaba se refletindo no nosso estado moral e intelectual. É uma grande comprovação que a doutrina só veio trazer mais conteúdo para aqueles que já existem, que já têm a fé naquilo que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, para nós termos mais recursos, não, a gente pode dizer mais motivos para comprovar a razão da nossa existência. O porquê que nós temos que trabalhar no nosso aprimoramento como espíritos que somos. Para que quando nós pudermos retornar, né, nós estejamos numa condição e principalmente nós possamos estar em contato, muitas vezes até com alguns que são queridos por nós,
que já tenham existido conosco em outras existências, né? Ou mesmo aqueles que já nessa própria existência fizeram as suas tarefas bem feitas e estão num nível um pouquinho já mais avançado, e aí nós então vamos poder estar ao lado deles, conviver com eles, né? E assim nós podemos ser mais felizes. Então vamos aproveitar essa mensagem de Jesus, acima de tudo Jesus quando coloca para nós, e que a doutrina apenas esclarece melhor, nos dá então um entendimento um pouco mais estruturado, para isso ficar bem claro na nossa cabeça, para que nós então possamos seguir nesse caminho de aprimoramento espiritual, seguir nesse processo de desenvolvimento espiritual focado, né? A gente sempre lembra que não existe, como nós somos ainda imperfeitos, como nós ainda temos muitas coisas para retrabalhar, reiniciar, né? Em função desses séculos de prática de coisas da nossa imperfeição. Então nós precisamos ter muito claro o que nós queremos fazer, o que nós precisamos fazer, desenvolver muito fortemente essa fé que é necessária no positivo, na esperança, né? Que a fé ela te traz a força, a alimentação daquilo que te dá o propósito de você querer chegar a alguma coisa, né? E é justamente nessa linha que nós temos que nos apoiar, para realmente, e ela não é feita só do lado racional, né? Vamos ver os nossos defeitos. A gente precisa também se apoiar em duas coisas que Jesus nos orienta. Uma, fundamental, a oração, né? Porque através da oração nós temos condições de nos manter com os pensamentos num nível um pouco mais elevado, para que possamos ter a clareza, né, dos nossos pensamentos, o discernimento das ideias, né, isso é muito importante, não nos deixar levar por sentimentos que prejudicam essa autoavaliação, mas precisamos também pôr em prática a bondade, através da caridade, né? Que a caridade, a bondade, é uma derivada do amor, né? Quando nós somos bons, quando nós praticamos a caridade, nós estamos exercendo esse amor que Jesus nos ensina e que nos coloca. Então é um conjunto, né? São três fatores fundamentais que nós precisamos estar atentos, né? Para ter o controle da nossa vida, para a gente ter bastante clareza daquilo que nós estamos fazendo, né? Então é importante sim ter esses três aspectos, né? O aspecto do autoconhecimento, do uso da razão, né? Para ter uma avaliação daquilo que nós somos. Por outro lado, manter a nossa fé, principalmente através da oração, né? E sempre buscar a prática do bem. Ou seja, esses três pontos são o tripé, nós podemos dizer, para que nós tenhamos uma caminhada nessa nossa existência segura daquilo que nós queremos, né? Que é o que o que é que todos nós queremos? A nossa felicidade, né? Uma felicidade ainda dentro dos limites do que o planeta Terra pode oferecer, mas na medida em que nós tenhamos fé nas leis de Deus, e na medida em que nós temos bastante claro esses conceitos que a doutrina espírita vai nos trazendo, nós vamos então tendo essa firmeza, né? Nós vamos ficando cada vez mais seguros. E aí tudo que vier no meio desse caminho de dificuldade, de coisas imprevisíveis, né? Os desafios de maneira geral, nós vamos estar sim preparados. Nós vamos estar sim preparados. E nós vamos enxergar para esses desafios como apenas parte desse processo todo. Porque nós temos lá na fé, né? A fé entra nesse momento em que a gente fala, não, existe uma ordem, existe um motivo, existe uma justiça, existe a misericórdia de Deus. Tudo isso está dentro desse processo da nossa caminhada, né? Que a gente pode chamar de um processo evolutivo, de um processo de transformação. Doutrina espírita é transformação. Para isso que a doutrina deve estar dentro da nossa vida, para nos ajudar a nos transformar,
nos transformar para o bem. Então, que todos nós tenhamos muita paz em nossos corações, que nós possamos estar sempre sintonizados com esse Mestre querido, esse Mestre Jesus, que está à nossa disposição através de toda a sua luz que abrange todo o universo. Cabe a nós levar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos num nível em que nós já possamos sentir Ele ao nosso lado, nos apoiando através dos nossos mentores, dos benfeitores que estão sempre ao nosso lado, muito mais do que nós podemos imaginar, e assim estarmos cada dia melhores, ajudando inclusive nesse primeiro passo que é o nosso de ficarmos bem. Nós não podemos esquecer que nós estamos colaborando para a transformação do nosso planeta, em que está no momento fundamental, de suma importância, também na sua transformação, elevando o padrão. Então somos nós que vamos fazer isso. O trabalho é nosso, a missão é nossa. Não existe nada na natureza que é dado de graça, mas graças a Deus nós somos capazes, nós podemos. Nós precisamos apenas seguir o caminho correto, esse caminho que Jesus nos ensina. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.